Agradeço especialmente o Dr. Felipe Levada por ter aceitado o nosso convite. Apesar de jovem, experiente, foi advogado durante 5 anos, já é juiz de direito por 8 anos, em exercício na comarca de Jundiaí. O Dr. Felipe Levada é de extremada competência e seriedade. Tem como marca registrada a humildade e bondade para os que dele se socorrem, que tem a honra de ter sido seu colega de magistério na Faculdade de Direito e seu amigo. O Dr. Felipe Antônio Marques Levada é professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo. Passo a palavra para o Dr. Felipe, que vai falar sobre responsabilidade civil do médico. Uma boa noite. Uma grande alegria estar aqui, nesse espaço bonito criado pelo Dr. Branco. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Eu já estava muito feliz em voltar para a minha cidade de nascimento, e agora poder trabalhar aqui também. E é uma grande alegria poder debater com os senhores, poder conversar sobre esse tema do qual gosto muito. E ainda tem algo mais especial ainda para mim nessa noite, que é a primeira palestra que o Antônio vai ouvir. O Antônio é o meu filho que está com a Ana Paula e deve nascer daqui a algumas semanas. Eu espero que não seja um completo desapontamento essa primeira palestra do Antônio. Aos senhores, eu peço que fiquem absolutamente à vontade para irem fazendo intervenções conforme eu falo, de modo que isso, quanto mais possível, se torne um bate-papo entre nós. Eu vou trazer uma visão que é jurídica, mas ela não pode ser apartada da visão técnica, e por isso é muito bom que haja diversos médicos aqui na sala. Tanto quanto possível, eu vou tentar utilizar uma linguagem que não seja enfadonha aos médicos e que possa estimular o nosso debate. Eu preparei um esquema de aula que tem uma primeira parte um pouco mais técnica. Eu não tenho a intenção de falar durante muito tempo, eu queria passar logo para os temas que são mais interessantes, mas alguns temas são pressupostos do que nós vamos falar, do que eu quero falar ao final com os senhores, que são questões realmente bem próprias da responsabilidade civil do médico, são questões que nós não vemos levantadas tanto em outros casos de responsabilidade civil. Mas eu vou fazer repassar brevemente por alguns conceitos da responsabilidade civil para que todos falemos a mesma linguagem quando formos discutir as questões propriamente do direito médico. A responsabilidade civil, isso é, o dever de indenizar em razão da provocação de um dano, e aqui eu já faço uma provocação, não necessariamente mais de um dano. Afinal, nós vamos ver que a jurisprudência tem se estendido a ponto de determinar a indenização quando não há dano, quando há apenas a perda de uma chance, embora nós possamos ver essa mesma questão sobre a ótica do dano também. Mas ela pressupõe alguns requisitos, sem os quais não há. Esses requisitos todos, um médico vai olhar para esses requisitos de uma maneira, um advogado vai olhar para esses requisitos de outra maneira, e o juiz vai olhar para esses requisitos de outra maneira. Tá? Eu vou falar sobre todos eles, serão a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. A questão da culpa é a mais pungente aqui no direito médico. Mas eu quero estabelecer aqui uma premissa. O médico, o julgamento dele é diferente do julgamento do juiz.
O médico julga o presente, o juiz julga o passado. O juiz, quando profere uma sentença, ele é um engenheiro da obra já pronta, enquanto o médico é a pessoa que lá atrás se viu diante de uma escolha trágica, escolher entre esse ou aquele tratamento, ou esse ou aquele procedimento, fazer ou não uma cirurgia, amputar ou não amputar uma perna. O médico é o profissional que se vê diante de escolhas trágicas. O judiciário, então, quando se vê diante de casos médicos, deve olhar com muita parcimônia a atitude do médico naquele caso já passado, porque o médico julgou o que era melhor naquele momento, de acordo com o juízo de necessidade premente. Ali era presente, para o juiz é passado. Agora, o médico, por isso também, o médico tem que tomar alguns cuidados, e os senhores advogados que advogam para os médicos devem orientá-los a tomar certos cuidados para se resguardarem. Porque o juiz, ao julgar o passado, vai julgar de acordo com as provas que tiverem sido produzidas lá atrás pelos médicos. Então, o primeiro requisito, ação ou omissão, eu acho muito interessante. Por exemplo, se o médico prescreveu ou não prescreveu um determinado remédio, se ele diagnosticou ou não diagnosticou uma doença. É muito interessante que muitas vezes ele prescreveu, mas isso não vai para o prontuário. Mas o mais impressionante é que às vezes vão para o prontuário coisas que não ocorreram. E eu até compreendo, isso tudo se dá muitas vezes numa madrugada de um pronto-socorro, e isso é deixado de lado. Mas já vi casos serem ganhos ou perdidos por conta do correto preenchimento de um prontuário. Então, é necessário deixar tudo muito bem assentado. O segundo requisito é o dano. Não há responsabilidade civil sem dano. A princípio, essa responsabilidade, esse dano pode ser um dano material, moral ou estético. E hoje ainda se fala que seria um novo tipo de dano, que seria o dano pela perda de um tempo, do tempo gasto. Nós vamos conversar se isso pode mesmo ser tido como uma nova espécie de dano. Os danos materiais são os danos ao patrimônio. Eles podem ser danos emergentes ou lucros cessantes. Os danos emergentes são aqueles que emergem no fato, são aqueles que surgem imediatamente quando o fato ocorre. Por exemplo, numa batida de carro, aquela destruição da lataria é o dano que emergiu imediatamente, de imediato, é o que se vê de cara. Os lucros cessantes são aquilo que razoavelmente se supõe que a pessoa deixou de ganhar em razão daquele fato. Dano moral, por sua vez, é um dano a direitos da personalidade. Não é um dano porque o sujeito não recebeu uma havaiana. Eu só vou falar casos julgados, casos que eu julguei. Ou porque a cor da mochila da Veja, sabe quando a gente faz uma assinatura da Veja só para ganhar a mochila? A mochila, ela era preta, o sujeito ajuizou a ação porque chegou uma mochila azul e ele entendia que aquilo era um dano moral. Todos esses casos de dia a dia. E a pessoa não se sente pouco lesada, ela quer 20 mil reais, 30 mil reais por conta daquela mochila azul. Mas o dano moral, evidentemente, não pode ser tido como isso, principalmente quem está na área médica sabe exatamente o que é um dano moral, que lida ali com a vida e a morte, com a dignidade, com a integridade física, com a integridade psíquica. Isso é dano moral, é um dano a direito da personalidade, não um dano a uma suposta dignidade que é preenchida aí da maneira que a pessoa bem entender, bem lhe convier. E também se fala, o STJ também ouve por bem entender que há uma espécie de dano autônomo, que é o dano estético. O dano estético, evidentemente, ele está compreendido já no dano moral, o dano à estética. Mas o STJ entendeu como um dano à parte. Então, é importante, quando os senhores advogados elaborarem uma petição inicial e julgarem que ter havido dano estético, fazer esse pedido especificamente.
porque senão, porque ele pode, de acordo com a jurisprudência do STJ, ser tido como um dano à parte. Um dano que vai ser, cujo pagamento, cuja compensação vai ser determinada independentemente do dano na moral. Então serão 3 indenizações, uma pelos danos materiais, uma pelos danos morais e a terceira pelos danos estéticos. É interessante se pensar o que são danos estéticos. Na última oportunidade em que eu falei sobre a responsabilidade civil do médico, uma aluna, num curso de pós-graduação, levantou a mão e disse: eu tenho um caso de dano estético, eu tenho um cliente que perdeu um testículo. Olha, não me parece um dano estético. O dano estético é aquele dano, ele é um plus ao dano moral. Você, sem dúvida, principalmente quem é homem, vai entender muito bem, que perder o testículo deve ser algo incrivelmente doloroso e que causa inequívoco dano moral. Agora, a estética é aquilo que se tem num primeiro momento, num primeiro olhar. É aquela sensação de repulsa em que a perda da estética causa. Imagine uma pessoa absolutamente queimada por um ácido. Essa pessoa gera, na sociedade em geral, uma repugnância pela aparência. Não pelo que ela é, claro, mas pela aparência que ela passou a ter em razão do dano. E daí a aluna me questionou: não, mas numa situação muito específica, a perda do testículo será um dano estético. Mas, ela falou, ator pornô, aí talvez seja até um pouco mais lucro cessante, né? Lucro cessante só se diminuir a capacidade de fazer filmes, né? Olha que bacana. O mesmo dano pode ser vários, né? Dano moral, dano material, forma lucro cessante, né? E ainda um dano estético para quem entender que isso é estética. Eu não gosto de dizer que uma coisa é ou não é. Ela pode ser dependendo do caso. Então, em geral, a perda de um testículo não é um dano estético, mas pode ser a depender do caso. Ela pensou aqui uma hipótese plausível de dano estético. Então, é necessário, sem que haja dano, não se vai falar normalmente em responsabilidade civil. Mas eu já faço uma provocação que está no finzinho aqui do esqueminha que eu fiz para os senhores, que eu pedi para distribuir aos senhores. Veja só um caso julgado pelo STJ em 2014. A futura mãe e o futuro pai contrataram um serviço para guarda de células embrionárias. E essas células têm que ser coletadas dentro de um determinado prazo. Se não for coletado dentro de um determinado prazo, esse serviço não pode mais ser prestado. Esse serviço não foi prestado por culpa da empresa que deveria ter feito a colheita do material das células, do material genético. Vejam, a criança cresceu bem. Mas, mesmo assim, os pais ingressaram com uma ação contra essa empresa e sustentaram que teriam direito à indenização, mesmo sem a criança ter tido nenhum dano. Vejam, essa hipótese é interessante porque a criança não necessitou de um tratamento e não pôde fazer uso dele. Isso já seria um verdadeiro dano. Ela, na verdade, só perdeu a chance de, um dia, se vier a precisar, não ter aquele tratamento disponibilizado por culpa daquela empresa. Então, vejam que interessante. Aqui não há dano, propriamente. Ou nós vamos discutir se isso não é um dano. Mas não o dano como nós conhecemos, que seria, por exemplo, a morte em razão da não realização do tratamento com as células tronco-embrionárias que não haviam sido coletadas. Então, vejam.
Então, nós normalmente pensamos, e os casos médicos eram difíceis, muito difíceis de serem julgados procedentes, por uma dificuldade de comprovar um nexo de causalidade entre uma ação do médico e um dano efetivo. Vejam aqui, essa empresa médica, que não é bem um médico, mas a empresa médica. Ela cometeu um ato, tem ação, o primeiro requisito, qual eu falei para os senhores. Sem dúvida nenhuma, é uma omissão, né? Um ato omissivo. Ela não foi coletar as células tronco. Mas cadê o efetivo prejuízo? No passado, esse caso seria julgado improcedente. Hoje em dia, por conta de uma teoria que nasce na França e depois floresce na Itália, ele passa a ser julgado procedente. Ele foi julgado procedente na STJ. Porque aquela criança perdeu a chance de um dia poder fazer uso daquele tratamento do qual foi privado. Vejam, houve indenização mesmo sem se saber se aquele tratamento efetivamente viria a ser necessário um dia. Então isso alarga, essa teoria passa a alargar demais a responsabilidade civil do médico e dos hospitais e das clínicas. Porque agora, mesmo que não se prove um dano efetivo, mesmo que não se prove um nexo de causalidade entre aquele dano e a conduta do médico, há indenização pela perda de uma chance. E eu vou falar um pouquinho dos requisitos dela no final dessa aula, desse bate-papo. O terceiro requisito, só para colocar algumas, ainda antes de entrar no terceiro, é interessante que são danos morais na área médica, né? Eu perdi uma perna, são danos morais, mas eu não morri. A amputação da perna evitou que eu morresse. Eu julguei um caso exatamente assim em Vargem Grande do Sul, perto de Minas Gerais. Uma senhora alegava que o médico lhe devia indenização porque ele amputou a perna dela. É verdade, a ação havia, era inequívoca, ele amputou a perna dela, sem dúvida nenhuma. Mas ele amputou a perna dela porque senão ela morreria. A presença da perna geraria complicações e ela morreria. Então, o que é dano moral? Evidentemente, não pode ser considerado como uma perda física. Ele cuidou do todo, ele sacrificou uma parte para que permanecesse existente a maior, que era a vida. Outro caso interessante, já tive ocasião de julgar aqui na região. Foi prescrita um anticoncepcional de maneira equivocada. Era um daqueles anticoncepcionais que tem que ser aplicados de mês em mês. E a médica, ao orientar a paciente, afirmou para a paciente que deveria ser aplicado de 2 em 2 meses. Mas a validade daquilo era só para um mês, a eficácia daquilo era só para um mês. O que aconteceu? Na hora que deu 1 mês e 15 dias mais ou menos, a menina engravidou. E era uma menina mesmo, tinha 16 anos. A médica até fez uma defesa muito honrada, a meu ver. Ela não negou, inclusive, o erro que me levou a baixar o valor da indenização que eu viria a dar naquela sentença. Mas a jurisprudência discute muito o seguinte: há uma linha da jurisprudência segundo a qual essa menina não teria tido dano nenhum, porque um filho jamais pode ser tido como um dano. Houve um inequívoco erro médico. Ela confessou, inclusive, ela não negou. Mas a jurisprudência briga sobre essa questão para discutir se há ou não dano decorrente daquele erro. E se argumenta que não, que um filho não pode ser tido como um dano. E há julgados no tribunal nesse sentido.
ficou famosa essa questão quando foram distribuídas as pílulas de farinha, né? Muitas crianças nasceram e então a empresa farmacêutica afirmou que não poderia haver indenização, porque a consequência daquele ato, a consequência da distribuição do placebo no lugar do remédio efetivo, não seria um verdadeiro dano. Ultimamente está mais à tona a situação do anticoncepcional, o quanto ele é prejudicial à mulher. Mas quando o médico prescreve um anticoncepcional, ele não avisa, ninguém conta diretamente para as mulheres que pode causar trombose, pode causar inúmeros problemas, principalmente a trombose. Teve um caso de que uma menina teve uma trombose cerebral e ela queria entrar em um processo contra o laboratório. Porque contra o laboratório, de fato. E qual a responsabilidade da médica em ter prescrito um remédio, mas não ter pedido, talvez, exames preventivos para saber se ela podia, porque a trombose geralmente ela é hereditária e é um exame que ninguém pede. Na verdade, quando a gente pergunta no médico qual é o risco de tomar, eles fazem, pode acontecer, mas é 1 entre 100, quando na verdade é muito maior. Minha opinião. O médico deve informar, evidentemente, dos riscos de uma determinada prescrição. Agora, ele deve informar o que razoavelmente há de se supor que possa ordinariamente ocorrer. Pode acontecer? Pode. Agora, se o médico passar a listar casos raros para o paciente e colocar isso se nós exigimos isso, então quando ele prescrever facultando o remédio para a pele, ele tem que avisar os pais do adolescente que o filho pode se suicidar, entre outras possibilidades lá. Eu nunca vi uma bula tão grande quanto aquela, quando eu tomei o remédio lá para a pele. Mas os laboratórios deixam as bulas tão grandes justamente por isso, assim como os nossos manuais de carro, né? São enormes, e de que adianta? Depois a gente leva na concessionária e eles não consertam o que estava proposto. Então, na minha opinião, de ordinário não, a menos que tivesse sido levado ao conhecimento desse médico algum fato que o obrigasse a supor que ali era um caso de risco. Talvez fosse o caso, então, de nem prescrever. Então, fosse o caso de nem prescrever. Então, eu acho que depende um pouco do caso concreto, mas é importante analisar a questão específica dessa paciente. Eu não vejo como dizer, nesse caso há dano, nesse caso não há. Se há a culpa ou não do dano lá, porque a pessoa teve uma trombose no seu exemplo, mas se haverá ou não responsabilidade, a princípio não há. E quando eu falar da responsabilidade das obrigações de meio e de resultado, eu tenho a impressão que eu vou me fazer mais claro, porque eu entendo que a princípio nesse caso não há. Mas ainda falando sobre o dano, e o que os senhores achariam sobre o caso da criança concebida? Ela é um dano ou não é? O nascimento do filho é um dano? O nascimento em si não, mas antecipado fora da programação. Tem várias circunstâncias relevantes aí. Primeiro, em consideração de hoje em dia, da mulher, da projeção no cenário no mercado econômico e social, né? Que projeta hoje significa mulheres pretendendo ser ir para a filiação, para a maternidade, perto dos 40 anos, em decorrência desse fato. Também pode ser levado em consideração a situação que ela tinha de econômico e ia atingir lá na frente, só para depois poder dar um lar adequado. E algumas que nem pretendem ir à maternidade. Então tem vários fatores que são relevantes a ser analisados aí no caso concreto. Dr. Wolff, prazer revê-lo. Há um erro de perspectiva aqui. O dano não está no filho, né? Não está no nascimento do filho, está na quebra da justa expectativa que aquela mulher tinha em conceber um filho num determinado momento.
Naquele caso que eu julguei, ela não negava que desejasse ter filhos. Ela queria ter filhos, mas não naquele momento. E até por isso a minha maneira de quantificar os danos não foi a que ela pediu. Ela queria uma pensão mensal até completar 60 anos. Porque ela disse, eu vou ter um gasto, por que da pensão mensal? Eu vou ter um gasto mensal com meu filho que eu não teria se eu não tivesse concebido. Só que como ela não negava que queria um dia conceber, o meu raciocínio partiu para um lado diferente. Não, você disse que um dia conceberia, não conceberia com 16 anos, mas um dia conceberia. E não conceberia com 60. Razoavelmente eu ia de supor que não seria com 60. Então eu peguei no último censo qual havia sido a idade média das mulheres para concepção, que era cerca de 30 anos. Então foram 14 anos de pensionamento ali, que eu condenei, mas não quase 44 anos, né, que era o que ela pretendia. Então a perspectiva é, um dia ela conceberia. O dano não está no nascimento do filho. Quase que sem querer a própria autora disse isso, ao querer que a pensão fosse até os 60 anos. Mas a perspectiva é outra. O dano está na quebra de uma justa expectativa, que é um dano moral. É um abalo psíquico. A integridade psíquica, que é um direito da personalidade. E também é necessário o nexo de causalidade, que é uma ligação entre a conduta do médico e o dano. Só que o nexo de causalidade, nós temos que tomar muito cuidado para ele não se perder no infinito. Há várias teorias, eu não vou ficar citando nomes das teorias, mas vejam só, se nós adotarmos uma teoria um pouco mais elástica, o fabricante da arma seria responsável por todos os assassinatos com arma de fogo. Me recordo que eu advoguei, aí eu era advogado, não era juiz, advoguei num caso por uma empresa distribuidora de petróleo. Ela era a dona da carga. Era a Ipiranga. Ipiranga tinha carga lá do óleo diesel. E esse óleo tinha que correr por uma ferrovia para chegar até os consumidores. Essa ferrovia cortava a Baía de Guanabara. Essa ferrovia não tinha nada a ver com a Ipiranga. Uma composição férrea tombou e derrubou a carga na Baía de Guanabara. E em direito ambiental se tem a tendência de dizer que a responsabilidade é pelo risco integral, o que eu não entendo correto de se dizer. Veja, nós podemos fazer exemplos absurdos que deixam a coisa mais clara. Se fosse assim, um frentista que sai esguichando gasolina nos outros geraria a responsabilidade da Ipiranga também. Porque ela é a dona da carga. Ela produziu aquilo. Se não fosse ela, jamais uma pessoa teria sido atingida com óleo diesel, teria sido atingida com água, por exemplo. Não haveria óleo diesel ali dentro. E isso que nós sustentamos naquele caso, e foi isso que foi julgado. A juíza acolheu a tese de que não havia responsabilidade, porque a Ipiranga não adotou nenhuma... não praticou nenhum ato que fosse necessário, condicionante. O fato dela ser dona da carga não quer dizer nada. Essa carga deveria ter chegado incólume até o seu lugar, até o seu polo consumidor. O que causou o dano foi a causa eficiente aqui, a causa condicionante foi a má conservação da ferrovia. Isso sim. Claro que se poderia discutir se a Ipiranga deveria ter contratado aquela ferrovia, se ela sabia ou não, mas naquele caso o escritório por qual advogava logrou êxito em fugir dessa discussão, que tem que ser uma habilidade dos advogados. Não é mentir, a arte não é mentir. Mentir é errado, pode ser apenado com litigância de má-fé. É falar o que interessa para o caso. E cabe ao juiz ter a habilidade de ver se foi dito o que de só acolher os argumentos
que realmente importam para o caso. E por fim, aqui é importante, a responsabilidade do médico, ela depende de culpa do médico. A relação médico-paciente, embora seja uma relação de confiança, embora tenha havido grande resistência nisso, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não só a responsabilidade do hospital com o paciente, mas a relação do médico com o paciente, assim como a do advogado também com o seu cliente. São relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum. Somente se está dando uma natureza jurídica para a relação que ela realmente possui. Há um fornecedor de serviço, um médico que presta habitualmente aquela atividade, há um consumidor daquele serviço, apesar de ser um serviço extremamente especial, é um serviço, e é um consumo do serviço. E esse serviço é o objeto da relação. Então não há razão nenhuma para que não se tenha a relação médico-paciente inserida no Código de Defesa do Consumidor. Mas automaticamente nós somos muitas vezes levados a pensar que, por ser uma relação de consumo, haveria responsabilidade independentemente de culpa. Ou seja, o médico causou o dano, tem um nexo, ele que causou o dano, há nexo a dano, há responsabilidade. E, em regra, não é assim. Até pode ser assim, mas como exceção, mas em regra não. É necessário culpa do médico. Porque isso está expresso no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do profissional liberal depende da comprovação do elemento subjetivo, a culpa. A culpa pode se dar por dolo, uma pessoa realmente, ela quis de fato causar aquele dano. Por exemplo, acho que essa semana foi veiculado, semana passada, uma enfermeira que matou propositalmente, ou tentou matar 4 pacientes, porque ela queria acabar com a carreira da colega enfermeira, da outra enfermeira. Veja, aí há uma intenção deliberada em causar o dano. Isso é o dolo. O dolo também pode, esse é o dolo direto, chamado de dolo direto. O dolo também pode se dar na modalidade de dolo eventual. O que é o dolo eventual? Assumir o risco. Alguém quer adicionar alguma coisa a isso? Por que isso é importante? A televisão tem disseminado um conceito de dolo eventual que não é correto. Assumir o risco é uma parte desse conceito. Agora, eu assumo o risco o tempo todo. Assumo o risco o tempo todo. Se eu saio de carro com o pneu careca, eu assumo o risco de um acidente. Eu não agi com um dolo eventual. Se eu, depois de ver meus exames de colesterol hoje, ela está brava. Se eu, depois desses exames, comer uma pizza, como devo comer, eu assumo o risco. Mas nem por isso eu estou agindo com dolo eventual. O dolo eventual não é a assunção do risco. A culpa também é a assunção de risco. É claro que eu sou culpado pela minha morte um dia. Serei, nesse caso, se eu morrer em razão disso. É claro que se eu me acidentar com os pneus carecas, eu sou culpado disso, mas não agi com dolo. Não é dolo eventual. Falta um complemento nesse conceito para tornar a questão técnica. O dolo eventual é assumir o risco sem se importar para as consequências desse risco. Numa linguagem muito simples e que não deixa dúvida, é o dar de ombros. Se acontecer, aconteceu. Eu não tenho nem aí. Eu não quero não. Eu quero comer a pizza feliz. Eu não quero que meu carro se acidente. Não, na verdade, eu tenho certeza que, por ser tão habilidoso ao volante e ter capotado uma única vez na vida, eu jamais vou deixar isso acontecer. Veja, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Eu não assumo o risco, eu não quero o risco eu não quero o resultado de maneira nenhuma. Claro que eu assumi o risco, mas sem querer o resultado. Sem me importando com aquele resultado. Eu não quero que ele aconteça. Agora, há pessoas que agem de tal maneira que
que nós devemos interpretar que ela não se importava com o resultado. Então, essa discussão é muito interessante. O sujeito que bebe uma cerveja e se acidenta, isso é dolo eventual? A princípio, não. A princípio, isso é apenas culpa. O sujeito que bebe, ele entende que ele é tão habilidoso que ele vai dirigir daquela maneira sem causar o acidente. Veja, a conduta é absolutamente reprovável e eu não estou defendendo a conduta. A única coisa é que eu estou dando a definição correta jurídica dela. Ela não é dolo, é culpa. O sujeito se acha habilidoso, ele não quer morrer ali. Quisesse morrer, ele morreria de um jeito mais interessante, que seria tomar 38 cervejas, ao invés de um. Agora, se ele toma 38 cervejas, daí talvez nós devamos compreender que ele não se importava com as consequências de pegar um carro depois. Imagine um não médico. Um não médico que exerce a profissão. Outro dia chegou um rapaz preso aqui no Fórum de Jundiaí, que exercia a profissão de médico sem ser médico. Isso é mais comum do que se imagina. Se esse sujeito causar um dano, ele certamente terá que ser enquadrado no dolo eventual. Porque quem, mesmo sem ser habilitado, uma coisa é ser imperito, é ser um médico que não conhece direito a sua função. Isso é imperito. Agora, um sujeito que, mesmo não sendo médico, se propõe a clinicar ou até a operar, esse sujeito age sem se preocupar com as consequências do seu ato. Não faz muito tempo, vocês se lembram do sujeito que foi preso aqui no Brasil por exercício ilegal da profissão? O interessante, na verdade, era o argumento dele. Mas eu me formei em Grey's Anatomy. Se for por isso, eu já tenho pós-graduação, porque a minha formação foi em House. Grey's Anatomy é a minha pós-graduação. Nós já assistimos 200 episódios durante a gravidez do Antônio. Durante a gravidez, o Antônio já é praticamente formado. Ele já ouviu 200 episódios de Grey's Anatomy. Já vai nascer vocacionado à profissão. O sujeito que atua como médico sem ser médico age como dolo eventual. Mesmo dentro da medicina, o sujeito médico que deliberadamente atua em áreas sensíveis, sem ter a mínima qualificação ou conhecimento para isso, pode ser tido como um sujeito que age com dolo eventual. Vamos imaginar uma cirurgia neurológica e o sujeito nunca teve a mínima habilitação para aquilo. É um sujeito que já se formou há muito tempo, os conhecimentos da faculdade já ficaram distantes e ele age. Mas mesmo assim ele se lança a essa questão. Eu sou levado a pensar que ele não se importa com as consequências daquele ato. Veja, não estou falando de um caso de risco em que um paciente precisava, se não fosse ele, teria que ser outro, como não tinha outra pessoa, ele ia morrer. Veja, aí não tem exigibilidade de uma conduta diversa. Eu estou pensando num mercenário que fez isso por dinheiro, sem se importar com aquela pessoa que estava ali com a cabeça aberta. Ele imaginou que ele era o Shepard, um neurocirurgião do Grey's Anatomy, e mesmo sem ter formação nisso, ele se lança a esse perigo. Contrariamente ao dolo, paralelamente, melhor dizendo, nós temos a culpa. A culpa, a culpa estrito sensu, em sentido estrito. Ela pode ser a negligência, é a culpa por omissão. A negligência é a culpa por omissão. Então, eu deixo de olhar as condições do meu carro antes de sair para dirigir. Eu deixo de prescrever um remédio que parecia ser necessário. Ali há a negligência. A imprudência é a culpa por ação. Então, eu saio a 140 por hora na 9 de julho com o meu carro. Eu me lanço a um perigo. Então, de igual modo, o médico que utiliza uma técnica desnecessariamente arriscada para aquele caso, muito arriscada. Então ele já chega dando antibióticos fortíssimos, mesmo sem um caso que não demandaria um tratamento tão pesado naquele. Os senhores médicos têm um jargão para isso, não tem? O tigrão é isso? Um médico que
tem a mão pesada no prescrever. Quando dá certo, tudo bem, o problema é quando dá errado. Quando dá errado, nós podemos dizer que se lançou ao perigo, agiu com imprudência. E a imperícia é não ser devidamente habilitado, é habilitado formalmente, mas não tem conhecimento suficiente para que ela funcione. Então, esses são aspectos gerais para a gente poder falar agora de uma questão mais interessante. Os senhores, quando pensam em responsabilidade civil do médico, imediatamente pensam essa obrigação é de meio ou essa obrigação é de resultado. E também é imediata a conexão. Se for cirurgia plástica, a obrigação é de resultado. Todo o resto, ou quase tudo, é de meio. Não sei por qual razão resolveram lançar os dentistas todos também nas obrigações de resultado. É terrível ser dentista em juízo, porque se criou essa tese de que a obrigação do dentista é uma obrigação de resultado. E não necessariamente. E veja, a do médico também não necessariamente, a do cirurgião plástico não necessariamente, mesmo a do cirurgião plástico estético, não necessariamente a obrigação é de resultado. E mesmo um cirurgião gastro, um otorrino, temos um otorrino aqui, não necessariamente essa obrigação será de meio. Sempre toda obrigação médica poderá ser tanto de meio como de resultado. E nas vezes em que eu disse isso, sempre houve um estranhamento. Não há necessariamente obrigações que são de resultado. Não há obrigações que necessariamente são de meio. Tudo depende daquilo pelo qual o médico se obrigou. Em geral, o que se espera de um médico? Se espera diligência, se espera prudência, se espera perícia. Eu espero do meu médico, dos meus médicos, eu espero isso. Eu não espero que eles me curem, a menos que eles me digam que vão me curar. Se eles me disserem, daí eu passo a esperar. A mesma coisa com o advogado. Eu não espero que meu advogado ganhe minha causa, a menos que ele me diga que vai ganhar. Fazendo esse paralelo começa a ficar claro. Quando eu digo diligência, prudência e perícia, eu estou dizendo o contrário dos conceitos que eu acabei de dizer. Imprudência, negligência e perícia. O que eu espero normalmente de um médico? Que ele não haja com culpa. E por isso a obrigação do médico, em regra, é subjetiva, dependente do elemento culpa, porque isso é o que normalmente se pode esperar de um profissional liberal. Eu só espero que ele empregue todos os melhores esforços dele. Quando eu vou ao médico, eu espero que ele empregue os melhores esforços em meu favor. Eu espero, quando eu digo os melhores esforços, eu estou dizendo, eu espero que ele empregue os melhores meios. E por isso essa obrigação é uma obrigação que se diz de meio. Agora, qualquer obrigação médica pode virar de resultado, dependendo do que o médico prometer. Se o médico prometer a cura, essa obrigação é de resultado. Para mim não me interessam os meios. Eu não sei o que o médico vai fazer. Eu não sei se ele vai empregar uma técnica cirúrgica ou medicamentosa, mas ele garantiu que eu me curaria. Normalmente, as cirurgias estéticas são obrigações de resultado, porque é de se supor que ele garantiu aquele resultado. A pessoa chega querendo um determinado resultado. Ela quer ali um rosto específico. Ontem eu li que as pessoas querem agora ficar com o rosto igual ao que tem no Instagram quando usa filtros, aqueles filtros do Instagram. Você viu isso? A pessoa usa aqueles filtros no aplicativo e, claro, fica muito mais bonita do que ela era antes do filtro. E agora, então, ela chega no médico
no cirurgião plástico e fala, eu quero ficar assim, com o filtro do Instagram. E há médicos que atendem a esse desejo, talvez legitimamente até, talvez. O médico vê que é possível chegar perto daquilo que a pessoa está dizendo, aqui ele vê que aquilo vai fazer um bem para a pessoa, não vai fazer um mal. Qual o problema, então, a princípio não há problema nenhum em realizar essa cirurgia. Mas é de se supor que se ela foi lá com a foto do Instagram, com o filtro, e o médico fez a cirurgia, é de se supor que ele prometeu que aquilo seria alcançado. Então, para aquela pessoa, tanto faz os meios. Ela queria aquele resultado. Por isso, essa obrigação se diz de resultado. Mas não necessariamente uma cirurgia plástica estética será uma obrigação de resultado. Vejam, nesse meu exemplo, o médico deixa claro, eu não posso prometer que a senhora vai ficar assim. Com filtro. Talvez a senhora fique com um pouco sem filtro. Não tem jeito. Veja, então toda obrigação médica pode ser tanto de meio quanto de resultado, depende do que tiver sido prometido pelo paciente. O que é a questão interessante? Em determinados casos eu presumo que a obrigação seja de meio. Em determinados casos eu presumo que a obrigação seja de resultado. Na cirurgia estética eu presumo que seja de resultado, porque é da natureza daquela cirurgia ser algo cujo resultado foi prometido. Da mesma forma que eu presumo numa cirurgia gastro de emergência, um sujeito que tinha um tumor, que aquilo fosse uma obrigação meramente de meio, mas sempre é possível fazer prova em contrário. O que ocorre aqui é uma inversão do ônus da prova. O médico cirurgião plástico estético, em regra, ele tem a prova, o ônus de provar que aquilo era uma obrigação de meio. Ele vai ter que provar que ele não prometeu aquele resultado, que ele deixou claro que aquele não era um objetivo possível de ser alcançado, mas que ele faria o melhor para chegar próximo daquilo com o que concordou o paciente. Então, ele vai ter que ter essa prova. Então, para certos médicos de certas especialidades, é necessário ter mais cuidado. Porque contra ele vai pesar uma presunção de que a obrigação era de resultado. Mas vejam, é melhor ter só uma presunção do que já ter o veredito. Porque pelo que se diz normalmente na responsabilidade civil do médico, há um veredito já marcado. O cirurgião estético tem obrigação de resultado. O dentista tem obrigação de resultado. Coitado do meu dentista que foi me salvar no casamento da irmã quando eu quebrei os dentes da frente. Caí do trepa-trepa. Era pequeno, tinha 10 anos. Caí, ele falou, imaginou pensar que aquilo é uma obrigação de resultado? A única coisa que se esperava é que ele fizesse o melhor. E ele fez. Eu tive lá os resultados possíveis. Agora, não é de se esperar dele que ele garantisse o meu resultado. Então não se deve dizer que o dentista tem a obrigação de resultado. Não. Pode-se presumir que muitas das obrigações dos dentistas muitas delas presumivelmente são de resultado. Se eu entro num consultório de um dentista para fazer uma limpeza, presumo que eu vá sair com a boca limpa. Há a presunção de que aquele serviço vai alcançar aquele determinado resultado, mas nem sempre. E o contrário é verdadeiro. O cirurgião gastro, ele também, a princípio, eu presumo que ele só vai empregar os melhores meios. Mas o autor da ação, aquele que se viu lesionado por aquele cirurgião, pode provar que um resultado havia sido prometido. Que ele havia prometido uma nova técnica não invasiva, que ele não ficaria com cicatrizes, mas ficou. Essa prova é possível. Então, os casos têm que ser mais discutidos caso a caso, sem sacramentos, sem vereditos prévios. E essa é uma questão interessante.
A obrigação ser de meio ou ser de resultado depende do caso concreto. E ela ser de meio ou de resultado não significa que o médico perdeu ou que o médico ganhou. Afasta, se ela for de resultado, afasta um dos requisitos, que é a culpa. E por que afasta? Porque não me interessa se o senhor foi diligente, prudente, perito. Eu tinha um resultado prometido. Vejam que a questão é contratual. Ainda que não seja um contrato escrito, a questão é contratual. Se prometeu, se fez um negócio que tinha como promessa aquele determinado resultado. Então, eu não vou poder dizer que eu agi com toda prudência, porque não é isso que interessa para esse caso. E o último aspecto que eu quero falar antes de abrir para as perguntas e para as discussões é a responsabilidade das clínicas e dos hospitais. Porque há uma grande confusão aqui. Quando se ajuiza uma ação por erro médico, muitas vezes se pensa o seguinte: eu vou ajuizar só contra o hospital porque o hospital tem responsabilidade objetiva. Isso é, contra o hospital não preciso comprovar culpa. Mas contra o médico eu preciso. Como eu falei para os senhores, o artigo 14, parágrafo 4º determina que é necessária a prova de culpa. Agora, vejam que curioso, imaginem a ação contra os dois. Aí a gente já vai começando a perceber que deve existir um erro nesse pensamento. Eu ajuizo a ação contra os dois. Contra o médico e contra a clínica. Vejam só, numa mesma ação eu vou ter um ganhador e um perdedor pelo mesmo fato. O fato é o mesmo. Como é que eu posso supor que contra o hospital não precisava comprovar culpa, mas contra o médico eu precisava? A mesma ação vai gerar resultados diferentes contra dois réus em posição muito parecida. Essa confusão nasce de um artigo que já estava no Código Civil, de um raciocínio que já existia no Código Civil anterior e que, no novo Código, passa a tratar da responsabilidade do empregador como responsabilidade objetiva. O artigo 932 dispõe: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. E daí vem o artigo 933, o artigo seguinte, e dispõe: as pessoas indicadas anteriormente, ainda que respondem, ainda que não haja culpa de sua parte. Então daí nós poderíamos supor que não, contra o hospital não precisa de culpa, mas contra o médico precisa. Então vou ajuizar só contra o hospital. Ou vou tentar a sorte, vou ajuizar com os dois. Se eu não conseguir comprovar culpa contra o médico, eu ainda ganho contra o hospital. Não ganha. Se não comprovar culpa, não ganha contra o hospital. Não ganha contra a clínica. Aqui, eu vou dizer uma frase que os senhores advogados vão achar estranha. Nesse caso, só há responsabilidade objetiva em caso de comprovação de culpa. Veja, parece contraditório, mas não é. Eu vou dizer por que não é. Nesse caso, só há responsabilidade objetiva do hospital em caso de comprovação de culpa do médico. É o que se denomina, um dos autores, pelo menos, que denominam dessa maneira, o professor Álvaro Vilaça de Azevedo, professor da USP, de responsabilidade civil objetiva imprópria. Imprópria porque ela é objetiva, eu não preciso comprovar a culpa do hospital. Mas é imprópria porque eu preciso, naquele caso, comprovar a culpa de alguém, no caso do médico. E por que não há contradição? Antes era necessário comprovar a culpa duas vezes. Eu tinha que comprovar a culpa do médico e eu tinha que comprovar a culpa do hospital na contratação daquele médico, que era a culpa em contraindo. Culpa por ter contratado aquele médico. Aquele era um médico que já deu problema em um monte de lugar. Eu precisava comprovar a culpa. Eu
precisava comprovar que eu não deveria ter contratado aquele médico. O que o raciocínio hoje é, não, essa questão não precisa se comprovar. Se o hospital deveria ou não ter contratado aquele médico, se aquele médico era alguém que normalmente dava ou não problema, isso não é uma questão. O médico vai responder pelos atos dele. Vai responder pelos atos dele, desde que ele tenha sido culpado, nos casos em que se exige culpa dele. Nós chegaríamos a situações absurdas se não fosse assim. O médico agiu com toda a diligência possível, com toda a prudência, com toda a perícia, mas a pessoa morreu na mesa de cirurgia. Há dano e há nexo. Como a responsabilidade contra o hospital é objetiva, então eu teria a condenação do hospital, mas do médico não. Não. Se o médico agiu com toda a prudência, com toda a diligência, com toda a perícia, esse médico não vai ser responsabilizado, assim como o hospital também não terá responsabilidade. A responsabilidade do hospital objetiva, sem necessidade de culpa, só nasce se houver antes a responsabilidade do médico, essa sim subjetiva necessária com a necessidade de comprovação de culpa. É o mesmo raciocínio que se usa para a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos. Os pais vão responder objetivamente pelos atos dos filhos que tiverem em sua companhia, desde que o filho tenha agido com culpa. O filho brigou na escola, deu porrada e levou porrada, causou um dano. Mas não foi ele que começou, ele não tem culpa por aquela briga. O pai não vai ter responsabilidade objetiva por aquele fato. Agora, se se provar o contrário, o pai vai poder ser responsabilizado objetivamente pela culpa do filho. Por isso é que se diz responsabilidade civil objetiva imprópria. Isso é necessário deixar bem claro para que os casos não sejam tratados de maneira distorcida. E por fim, eu queria falar, ainda que brevemente, retomar a questão da perda de uma chance, que é uma questão muito interessante, que eu falei no começo quando eu tratei do dano. Vejam, aqui, há ou não há um dano quando se perde uma chance? A verdade é que no fundo há. Há um dano psíquico aqui pela perda da chance de fazer uso de algo. Há um dano psíquico na perda de uma chance. Há um dano moral. Mas há uma grande discussão se haveria aqui lucro cessante, se haveria aqui uma forma sui generis, uma categoria própria de dano. Vejam, é impossível dizer, não é correto dizer que há lucro cessante. Vejam, eu me inscrevo para um concurso. Daí a companhia aérea atrasa o voo, eu perco o voo e não consigo prestar a prova. Se eu tratar como lucro cessante a perda de uma chance, eu devo ser indenizado por todos os vencimentos que eu iria vir a oferir se eu passasse naquele concurso. Mas é intuitivo, é automático pensar, nada me garante que eu passaria naquele concurso se eu tivesse pegado o avião. Aqui, nada me garante que, então, trazendo para a área médica, essa teoria é muito aplicada na área médica. Muito. Por isso que eu quis falar dela. Até para alertá-los. Eu teria um tratamento para aquele meu caso. Cheguei no médico me queixando de refluxo, me queixando ali de má digestão, e eu teria uma chance de cura de algo que eu morri muitos anos depois, se naquele momento me tivesse sido prescrito um determinado tratamento. Veja, nesse meio do caminho aconteceu um monte de coisa. Lembra, no começo eu falei que a necessidade do nexo de causalidade, o nexo de causalidade pressupõe algo eficiente. Aquilo não foi eficiente, eu vivi uma vida depois daquilo. Só que o que se tem entendido na jurisprudência, a meu ver, de maneira muito radical. A jurisprudência tem que, na minha opinião, voltar um passo atrás, foi longe demais.
Ali se perdeu a chance de que aquele dano que não tem relação direta com aquele fato, que aquele dano tivesse sido evitado. Então vejam que essa teoria, os casos médicos dificilmente eram julgados procedentes no passado, porque era difícil comprovar o nexo de causalidade, se foi aquilo que o médico fez ou deixou de fazer, se foi aquilo que causou a morte, por exemplo. Era difícil de dizer porque de haver responsabilização, porque era difícil de se supor se havia culpa. Ele foi diligente? Ele usou a diligência o suficiente, tanto que a pessoa não morreu. Não morreu, mas deixou de ter uma chance a mais. Então veja, pela mera perda de uma chance, se tem determinado o pagamento de indenizações. Isso leva, a consequência na prática é evidente. Os médicos vão cada vez mais prescrever muitos exames para se cercarem para se cercarem do argumento de que fizeram todo o possível. Eu digo que essa teoria é válida, ela não é inválida. Realmente, quando se perde uma chance de algo, há um dano moral, sem dúvida. Mas ela foi longe demais, na minha opinião, porque devem ser respeitados certos requisitos. Vamos imaginar uma pessoa, e há um caso no STJ exatamente assim, a pessoa tinha um câncer terminal, o nome já diz tudo. Ela não teria chance. Houve a condenação pela perda de uma chance, porque não foi prescrito um determinado tratamento experimental. Veja, é quase que uma indenização por uma frustração do que poderia ter sido se a vida não tivesse sido cruel e dado aquele câncer para aquela pessoa. Veja como se foi longe demais. Perda de uma chance que nunca existiria. Se foi longe demais. Mas isso é normal. Se foi longe demais, na minha visão, e como é minha, é criticável, naturalmente. Mas isso é natural porque há certos... O direito faz movimentos muito elásticos, que vão e que voltam. No passado não havia nunca responsabilização do médico. Era muito difícil haver responsabilização do médico. E eu não vou falar que era por corporativismo. Não, é uma prova difícil de ser realizada, a culpa e o nexo. Porque, como eu falei no começo da aula, o médico se vê diante de escolhas trágicas. Como dizer que aquele procedimento, aquela conduta não era adequada? É difícil essa prova. Nós não precisamos falar do que se falava normalmente de corporativismo. Não, a prova era difícil mesmo. Mas agora se atenuou demais a necessidade dessa prova. A mera perda da chance, eu não preciso mais provar que um médico causou aquele dano. Não, mas ele causou a perda da chance daquilo eventualmente acontecer. Ou naquele caso do embrião que eu citei no começo. Não tem nem aquilo, né? Só não colheu o embrião, mas a gente não pode supor se aquilo vai ser necessário um dia. Se aquele embrião um dia viria a ser usado. Processualmente, o que é importante nessa questão da teoria da perda de uma chance, que é muito interessante. Quem é advogado de autor tem que sustentar isso contra o médico. Tem que sustentar. E quem é advogado do médico tem que saber se defender disso. Processualmente é muito importante o seguinte. Eu entendo que a causa de pedir deve ser a perda da chance, não o dano em si. Pode até haver as duas causas de pedir. Olha, o médico matou o meu cliente. Ou, subsidiariamente, ainda que não se entenda que ele matou o meu cliente, ele tirou do meu cliente a chance de ter um tratamento mais efetivo, se tivesse adotado uma determinada conduta mais atrás. Por que eu digo isso? Porque a ajuizada ação, afirmando que o médico é responsável porque ele causou o dano
E eu não posso julgar contra esse médico, depois eu vejo que esse médico tirou uma chance enorme, mas não há prova de que ele foi a causa eficiente. Não há prova de que ele foi a pessoa quem causou o óbito. Mas eu vejo que esse médico tirou uma chance. Isso está provado. Mas se não foi alegado, eu não posso condenar com base nisso. Porque eu subtrairia do réu, do médico no caso, a possibilidade de ter se defendido melhor disso. Há um problema clássico, eu tenho que decidir nos limites do pedido. Mas até aí eu até poderia fazer uma ginástica jurídica para afirmar que eu decidi menos do que foi pedido. Mas não é verdade. Porque os fatos são diferentes. Ter um dano é diferente de perder uma chance. Outra coisa que o advogado do médico vai poder falar. A indenização pela perda de uma chance jamais pode ser igual à indenização que se daria pelo próprio dano. Porque perder uma chance sempre é menos do que o dano que aconteceu realmente. Só que as indenizações são altíssimas por perda de uma chance. São altíssimas. Se os senhores forem até o STJ ou o TJ de São Paulo mesmo, vão ver indenizações de 180 mil, 120 mil, mesmo sem haver um dano efetivo. Então eu chamo a atenção disso para que quem for advogar numa causa contra um médico, alegando a perda de uma chance, tem que fazer isso expressamente. Essa tem que ser a causa de pedir, ainda que seja uma causa de pedir subsidiária. E aquele que for se defender pode levantar essa questão processual, ou também pode levantar outras de cunho material. Por exemplo, a chance era séria, era efetiva, eu realmente tinha a chance. Pode também argumentar sobre o dano, sobre o valor da indenização. A indenização jamais pode ter o mesmo valor que o dano realmente teria. Perder a chance de sobreviver não pode ter a mesma compensação que o próprio óbito. Então há argumentos para os dois lados. Mas o mais interessante de falar da perda de uma chance é os senhores notarem que a jurisprudência está se abrandando demais. Se abrandou demais. Antes era muito difícil, agora, utilizada essa teoria, é fácil ganhar uma ação contra o médico. Eu tenho para mim que a jurisprudência vai retroceder um pouquinho nisso até se chegar num meio termo. Não deve ser nem tão difícil, nem impossível. Deve ser algo razoável. Algo que daria para se esperar no ordinário dos casos. Então, era isso que eu gostaria de falar para os senhores. Eu não vou falar mais porque eu já me estendi mais do que eu tinha prometido falar. Tinha prometido falar um pouco menos, mas o assunto é gostoso. E por favor, eu deixo os senhores à vontade para que façam perguntas e discordem, e para que possamos debater se for do interesse dos senhores. Obrigado pela atenção.